Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós ouvimos hoje dois evangelhos. Tradicionalmente, nós tínhamos no domingo anterior ao domingo da Paixão, no domingo anterior ao domingo da Ressurreição, nós tínhamos o domingo da Paixão. Então era o domingo da Paixão, e no próximo domingo, o domingo da Ressurreição, o domingo de Páscoa. Só que depois, principalmente em Jerusalém, onde eles tinham os lugares onde historicamente esses acontecimentos, esses relatos aconteceram, então foram introduzindo no domingo anterior ao domingo da Ressurreição, tinha a entrada de Jesus em Jerusalém. Na quinta-feira antes da ressurreição, era celebrado Jesus Cristo que lavava os pés dos apóstolos e instituía a Eucaristia. Na sexta-feira, a Paixão, e no sábado, a grande vigília. Pois bem, depois então a igreja uniu essas duas liturgias, de modo que nós ouvimos neste período duas vezes a Paixão de Nosso Senhor. Nós ouvimos no domingo da Paixão, hoje, um evangelho sinótico, Mateus, Marcos ou Lucas, de acordo com o ano, e na sexta-feira posterior, subsequente, nós ouvimos sempre a Paixão de São João, segundo João, Paixão de Cristo, segundo João. Pois bem, então hoje nós temos essas duas realidades que estão intimamente relacionadas. Jesus Cristo que entra em Jerusalém como rei, e Jesus Cristo que se entrega nas mãos do Pai para ser crucificado. Por que é que Jesus hoje, ele se deixa chamar rei? Se vocês pegarem qualquer evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, qualquer um, vocês vão ver que Jesus Cristo, ele nunca aceita ser chamado rei. Sempre quando querem proclamá-lo rei, ele foge, ele não aceita, ele sempre fala da paixão. Por quê? Porque o povo compreendia a realeza de Cristo como algo de sucesso, como algo de riqueza, como algo de poder. E Jesus sabia que a sua realeza era uma realeza de cruz, que a sua coroa seria uma coroa diferente. Mas hoje, ao entrar em Jerusalém, ele se deixa aclamar. Por quê? Porque ele está entrando em Jerusalém para se entregar, para ser crucificado, por amor ao Pai e para a nossa salvação. Quando não vai restar dúvidas de que ele é um rei diferente, de que ele é um rei que vai se entregar na cruz, ele diz: podem me chamar de rei, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Pois bem, meus santos, então Jesus hoje ele entra em Jerusalém para fazer a vontade do Pai, para se entregar, e nós entramos também com os nossos ramos nas mãos. Às vezes, um gesto tão inadvertido, um gesto tão impensado, levamos para as nossas casas, e devemos fazê-lo, sim, levamos os nossos ramos, geralmente colocamos no oratório, ou junto ao crucifixo, colocamos em um lugar, mas achando que, por que é que nós guardamos os nossos ramos? Como para trazer boas energias? Nada disso. Para trazer sorte? Nada disso. Nós trazemos os nossos ramos para casa e colocamos em algum lugar bem à vista, para que nós nos recordemos que também nós precisamos entrar em Jerusalém, entregando a nossa vida a Deus. Jesus entra em Jerusalém, entrega a sua vida ao Pai, para que Deus dela faça o que lhe aprouver. Nós também entramos na igreja e guardaremos o nosso ramo em nossas casas, pedindo a Deus a graça de nós também a Ele nos entregarmos, para que Ele dele faça aquilo que lhe aprouver.
Compreende, meus santos? Quem aqui está disposto ainda a continuar com o ramo na sua mão? É isso que significa. Carregar este ramo significa não como um corajoso, como um valente, mas como alguém que confia na graça de Deus e pede: meu Deus, concede-me a graça para que eu também entregue a minha vida a Ti, para que contigo eu possa ressuscitar. Meus irmãos, esta Semana Santa, esta grande semana, esta semana mais importante dos cristãos, não existe semana mais importante para os cristãos do que esta. É tanto que eles a chamam de Semana Santa. Nesta semana nós somos então chamados a meditar a paixão de nosso Senhor. Seria tão salutar se você, talvez, não dê para você meditar toda a paixão, né, de Jesus Cristo segundo Lucas, todos os dias, mas você pode dividir em 7 partes, em algumas partes, quer dizer, segunda, terça, quarta e quinta, você divide em 4 partes, e vai meditando esses dias a paixão de nosso Senhor, pedindo a graça de se configurar a Ele crucificado. É esta a finalidade: celebrar a paixão de nosso Senhor, entrar com os ramos, participar do tríduo, celebrar a Semana Santa, celebrar a Páscoa. Tem como finalidade o quê? De que eu me configure a Cristo crucificado, para que com Ele esteja configurado, com Ele ressuscitado. Então, para isso precisamos rezar. Vamos fazer já este propósito, segunda, terça, quarta e quinta, de tirar 20 minutos, meia hora. Digo isso, estou sendo minimalista, porque seria importante um tempinho maior. Mas se você não tem o costume de fazer um momento de oração, tá bom, 30 minutos, em que você retira do seu tempo e você vai ler pausadamente essa paixão, a paixão de Cristo segundo Lucas, pedindo a Deus que Ele dê a você, que Ele ilumine os seus olhos, que Ele abra os seus ouvidos para que você compreenda a palavra. Porque muitas pessoas se queixam de que: padre, eu leio, mas eu não entendo muita coisa. Pois bem, você precisa pedir a Deus, o Espírito Santo, para que o Espírito que inspirou na escrita, inspire você na leitura. Para que o Espírito que guiou o coração do agiógrafo, do escritor sagrado, para que escrevesse somente e tudo aquilo que Deus queria que ele escrevesse, para que esse mesmo Espírito ilumine o seu coração, abra os seus ouvidos, ilumine os seus olhos, para que você leia a palavra e a compreenda. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, diz assim: Ele me desperta cada manhã. Vamos pegar desde o começo, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa desanimada. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. É esta graça que nós queremos pedir a Deus, que Ele nos faça discípulos seus, para que nós fiquemos atentos à sua palavra e não deixemos escapar coisa alguma. Ele me desperta a cada manhã, me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. O Senhor me abriu os ouvidos para que eu ouvisse a sua palavra, o Senhor iluminou os meus olhos para que eu ouvisse a sua verdade, e o Senhor me deu a graça para que eu não a resistisse e nem voltasse atrás. Para que uma vez ouvindo, porque não basta, meus santos, não basta ouvir a palavra de Deus, não basta conhecer a vontade de Deus, porque você pode ouvir a palavra de Deus, compreender o que Deus pede de você, mas voltar atrás.
virar as costas para Deus, não querer obedecer. Então nós queremos, nesta grande semana que hoje se inicia, nós queremos nos deter um pouco mais na leitura da paixão de nosso Senhor e pedir a Ele que nos conceda a graça de compreender a sua palavra e de obedecer a esta mesma palavra. Para isso então, para que nós já comecemos a compreender a palavra de Deus, vejamos algumas particularidades da paixão de nosso Senhor, segundo aqui o evangelista São Lucas. Nós podemos aqui, num olhar rápido, já que é um evangelho longo, não tem como nós meditarmos todas as partes, mas nós podemos ver aqui em Jesus uma submissão, uma abnegação, uma obediência, um amor a nosso Senhor, uma submissão à vontade de Deus sem tamanho. Já em toda a liturgia, se nós olharmos na primeira leitura, no versículo 5º e 6º, diz aqui, versículo 6º, ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. São os sentimentos de Jesus na sua paixão. Jesus, quando submetido à prova suprema aqui neste mundo, ele ofereceu as costas para que nele batessem, ele não desviou o rosto de bofetões e cusparadas, ele deixou que toda a paixão na sua vida se exercesse, acontecesse. Meus irmãos, ouvir estas palavras é pedir também a Deus esta graça. Senhor, concede-me também esta força, para que na minha vida, quando o sofrimento bater à minha porta, eu tenha a força de beber o cálice e de beber até a última gota. Não foi isso que Jesus Cristo disse aos apóstolos? Vós podeis beber do cálice que eu vou beber? E eles disseram, podemos. E Jesus disse, vocês beberão do cálice que eu devo beber. Este cálice, meus santos, isto é, essa participação da paixão de nosso Senhor, todos nós somos chamados, só que uns participam revoltados e com ela nada aprendem. Outros se submetem a nosso Senhor e dizem, seja feita, Senhor, a vossa vontade na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Meus irmãos, nós precisamos, todos nós aqui, pedir a Deus, Senhor, concede-me a graça para que eu também haja dessa maneira, porque infelizmente, repito, a nossa postura diante do sofrimento é de revolta, a nossa postura diante de uma situação que tolhe a nossa vontade, que tolhe os nossos quereres, é uma atitude de revolta, de afastamento, de abandono de nosso Senhor. Jesus Cristo nunca esteve tão unido ao Pai do que quando sofreu. Vou repetir, Jesus Cristo nunca esteve, se Ele podia estar mais unido a Deus, isto aconteceu na sua paixão, morte e consequente ressurreição. Mas o que é que acontece conosco? Quando a paixão acontece na nossa vida, isto é, quando o sofrimento nos visita, sofrimento aqui, compreenda, uma doença, sofrimento aqui, compreenda, quando você percebe que Deus pede algo diferente da sua vida, sofrimento aqui, entenda, quando você vê a luz de Deus, que nosso Senhor lhe pede uma renúncia, este é o sofrimento. Então aqui cada um pode aplicar na sua vida. Pois bem, na maioria das vezes, quando isso nos acontece, a nossa atitude é de um afastamento de nosso Senhor, já que parece que a sua mão se tornou pesada, parece que a sua vontade se tornou por demais exigente, parece que a sua palavra é dura demais, quem a pode compreender? Pois bem, em Jesus foi totalmente diferente. Ali naquele momento, ele se jogou nas mãos de Deus e se refugiou totalmente na vontade do Pai. No Salmo 21, no versículo 17, nós ouvimos,
Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. É Jesus aqui também na sua paixão. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Mas ele se entrega totalmente à vontade do Pai. Meus irmãos, eu estou repetindo quase exaustivamente a atitude de nosso Senhor, de abandono, de entrega, de obediência, de submissão, de amor, porque se nós não reproduzirmos, se nós não nos esforçarmos por reproduzir em nós a submissão, a obediência, a entrega, o abandono e o amor de nosso Senhor, como poderemos ser discípulos de Cristo? Como poderemos seguir nosso Senhor, entrar na igreja cantando Hosana ao Filho de Davi? Como podemos cantar a paixão de nosso Senhor? Como podemos, aqueles que vão comungar, como podemos receber o seu corpo e o seu sangue com Ele, fazer comunhão? Como podemos ouvir a sua palavra, se nós não queremos, pelo menos, suplicar a Deus que nos conceda a graça de viver na nossa vida a sua paixão? Como, se nós não estivermos pelo menos dispostos a pedir a Deus que tire do nosso coração o medo de por Ele também morrer, o medo de também perder a nossa vida? Porque é verdade, meus santos, nós somos chamados a neste mundo perder a nossa vida como Jesus a perdeu, mas nós a perdemos por algo maravilhoso. Nós perdemos para retomá-la novamente, nós a perderemos para ganhar uma vida muito maior e melhor. É alguém a quem você diz: ofereça-me os 10 reais que você tem na sua carteira, e eu te darei uma riqueza incomensurável. Isto é claro que se exige de nós uma renúncia, mas nós não podemos ficar olhando para o que perdemos, a nossa vida, as nossas vontades, o nosso gosto. Nós precisamos olhar para aquilo que nos está reservado: comunhão com Deus, felicidade eterna, felicidade infinita, a casa do Pai. Para isso nós precisamos o quê? Ter fé, ter essa confiança em nosso Senhor e na sua palavra, e dizer: Ele disse que aqueles que nele esperam e nele confiam não ficariam decepcionados. Ele disse: tendes fé em Deus, tende fé também em mim. A casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu irei preparar para vós um lugar. Então nós precisamos de fé. Por quê? Por que é que nós do Senhor nos afastamos quando o sofrimento se nos apresenta? Por que é que do Senhor ao Senhor, para o Senhor, nós viramos as costas quando a vontade dEle se demonstra muito exigente? Nós assim fazemos porque carecemos de fé, somos pobres de fé. A fé desaparece do nosso coração e nós já não conseguimos mais esperar as suas promessas. A virtude da esperança desaparece do nosso coração. Já Jesus, em todo sofrimento, em toda dor e em toda humilhação, sabia que: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que era para o Pai que tudo aquilo Ele fazia. É por isso que nós não vemos um revoltado, é por isso que nós não vemos um homem desesperado diante da dor. Nós vemos sim um homem sofrido, nós vemos sim um homem macerado pela dor. Sim, nós vemos, mas nós vemos um homem cheio do amor de Deus, cheio do amor pelo seu Deus e Pai, e por nós, que com Deus nos reconcilia. Então é isso que capacita Jesus a viver a sua paixão desta maneira cheia de amor, e que nos encoraja a todos nós também. Nós vemos aqui na segunda leitura retirada da carta aos Filipenses, Jesus Cristo existindo desde sempre. Ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eterno, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Então, Ele é Deus como Pai, e como Pai existe desde sempre. Só que, no momento da encarnação, São Paulo canta esta realidade. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Mas Jesus Cristo, na sua humanidade, Ele não apenas esconde a divindade, mas Ele a dilacera com o sofrimento. A humanidade de nosso Senhor não é apenas uma humanidade como a nossa, mas é a humanidade sofrida, é a humanidade pisada, é a humanidade dilacerada pelo sofrimento. E tudo isso, repito, por amor a Deus, ao seu Pai, à sua santíssima vontade e por amor a nós. Se nós continuarmos com a leitura da paixão de nosso Senhor, nós veremos que esse homem das dores não é um homem ensimesmado. O que é uma pessoa ensimesmada? Uma pessoa ensimesmada é aquela que está voltada para o seu umbigo, é aquela que está voltada apenas para as suas necessidades. Quando uma pessoa, infelizmente, no sofrimento, a pessoa tem a tendência, se não for virtuosa, ela tem a tendência de se ensimesmar. Uma pessoa que sofre, ela pensa só nela. Uma pessoa com a dor de dente, ela não pensa em outras pessoas que têm um sofrimento maior. Ela pensa apenas na sua dor, no seu incômodo, no seu sofrimento. Uma pessoa que está passando por uma provação, ela não pensa que existam, e se pensa, isso não lhe traz alívio algum, de pensar que existem pessoas que também estão sofrendo, e que isso faz parte da vida. Uma pessoa que renuncia a algo, ela pensa apenas na sua renúncia, e não que existam tantas outras pessoas renunciando tantas outras coisas também. Isto é, estamos todos carregando a nossa cruz. Não, infelizmente, uma pessoa sofrendo, ela está ensimesmada. Jesus não é um homem ensimesmado. Ele está sofrendo horrivelmente, mas com o seu coração voltado para nós, voltado para aqueles que dele necessitam. Vejamos aqui no capítulo 22 da Paixão segundo Lucas, no versículo 50, diz que Pedro arranca a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: deixai, basta. E vai e se ocupa daquele homem que tinha vindo prendê-lo. Se ocupa, ele que há poucos minutos estava angustiado no horto das oliveiras ao ponto de suar sangue, ele sai do seu sofrimento e se volta para aquele que sofria bem menos e cura-lhe, restituindo-lhe a orelha. Isto é, o cuidado de nosso Senhor. Se nós voltarmos um pouquinho mais, no mesmo capítulo 22, no versículo 31, nós veremos que Jesus, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua suprema agonia, repito, em que ele suava sangue, o sofrimento era extremo, ele se lembra de Pedro, da fé fraca que Pedro tem, e por ele reza. E rezando por Pedro, meus santos, ele reza por todos nós, que temos a fé fraca, vacilante e instável. E o Senhor diz: Pedro, versículo 31, Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça, que a tua fé não se apague. Tu, porém, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Vê aqui, meus santos, que
Que grandeza de alma, mas nós não temos apenas que admirar a atitude de nosso Senhor, nós precisamos também pedir a nosso Senhor a graça, o seu Espírito Santo, para que nós também, quando estivermos em alguma provação, não nos esqueçamos de que existem irmãos nossos passando por provações, sofrimentos e dificuldade, e nós não podemos nos fechar na nossa dor, mas ir ao encontro dos nossos irmãos. Isso é próprio do cristão. Por quê? Porque é próprio de Cristo. Cristo assim viveu e assim agiu na sua vida terrestre. Podemos encontrar mais à frente, no capítulo 23, no versículo 34, quando Jesus Cristo, crucificado, no ápice do seu sofrimento, perdendo o ar, porque vocês sabem que a posição em que Jesus ficou comprimia os seus pulmões, e ele, para respirar, ele tinha que se apoiar nos pregos que transpassavam os nervos dos seus pés para puxar o ar. Ele, naquele completo sofrimento, ele intercede por quem? Por aqueles que o crucificam. Ele intercede por nós. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo era maltratado, e no momento mesmo em que é maltratado, por nós ele intercede, por nós que o maltratamos com os nossos pecados. Percebe, meus santos, a reviravolta, a virada que isso deve ocasionar na nossa vida, com aqueles que nos fazem o mal, com aqueles que nos machucam. Ora, se o meu mestre e Senhor assim agiu, eu também preciso agir. Por isso, Senhor, concede-me a tua graça, concede-me, Senhor, o teu Espírito, concede-me, Senhor, um amor semelhante. É por isso que tradicionalmente a Semana Santa é uma semana de reconciliação, em que as pessoas procuram se reconciliar, porque é impossível celebrar bem a paixão de nosso Senhor, é impossível entrar em comunhão com nosso Senhor, que perdoa, se o nosso coração não quer perdoar. Como eu entrarei em comunhão com aquele que ama e ama até o extremo, se eu não quero amar diante da primeira dificuldade? Então precisamos pedir a Deus: Senhor, por misericórdia, Senhor, segundo a tua bondade, Senhor, por compaixão, concede-me a graça de te amar e de amar os meus irmãos de uma maneira semelhante. E por fim, Jesus, já às portas da morte, se volta para aquele a quem chamamos de bom ladrão e se lembra dele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, nós estamos no primeiro dia desta grande semana. Nós passamos a nossa quaresma, agora entramos no momento mais intenso ainda de preparação. Preparemo-nos de verdade. Repito e termino: segunda, terça, quarta e quinta, vamos meditar um pouco mais essa paixão, a paixão de nosso Senhor. Vamos procurar nos aproximar mais intimamente de nosso Senhor, pela meditação na sua palavra, pela súplica constante, pela frequência aos sacramentos. Não deixemos, meus santos, o momento da graça passar. Jesus Cristo, que por tudo isso experimentou porque nos ama, porque quer nos conceder a sua graça, para que entremos em comunhão com Ele, e com Ele, no domingo, experimentemos também a ressurreição. Que o Senhor nos conceda a todos nós esta graça, e que nós, generosa e firmemente, correspondamos a ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.